Bem, através da calorimetria exploratória diferencial, DSC, conseguimos então determinar a faixa de fusão, o ponto de fusão capilar, dropping point ou ponto de amolecimento, como são sinônimos. Essa é dada essa análise para determinar então as possíveis curvas de cristalização das gorduras ou das amostras em geral. São mantidas a 100 graus por 10 minutos para garantir que todos os núcleos de cristais sejam eliminados, resfriados a menos 60 graus, a uma velocidade de 10 graus por minuto e mantida a temperatura por 30 minutos essa temperatura. Para se definir as curvas de fusão, as amostras são aquecidas de menos 60 a 100, a velocidade de 5 graus Celsius por minuto. Então, consigo ver por essa análise as curvas de cristalização, né, das amostras, à medida que são mantidas, né, a refrigeração, ou as curvas de fusão, em que eu vou aquecendo e em uma velocidade, determinada temperatura, eu consigo determinar qual o comportamento, né, as curvas de fusão da amostra. Então, essa análise ela vai me dar os termogramas. São analisados quanto ao início e ao fim da cristalização e também da fusão. Temperatura máxima dos principais picos, as entalpias de cristalização e de fusão. Tá? O conteúdo de gordura sólida, ou SFC em inglês, é obtido da curva da fusão, da análise dessa curva da fusão, calculada a partir das áreas parciais em diferentes temperaturas, de menos 25 a 60 graus, em intervalo de 5 graus. Isso aqui é uma explicação muito técnica, né? Mas é que para que vocês saibam que é possível determinar por meio dessas análises. Bem, aqui tem um exemplo de DSC. Aqui nós temos um modelo sistema modulado, onde que aumenta a sensibilidade para determinar pequenas transições e fusões, aumenta a resolução sem perda da sensibilidade, separação de transições complexas em componentes, separação de transições complexas em componentes mais facilmente interpretáveis, capacidade de determinar a cristalinidade inicial de materiais, medidas de calor e a especificidade e fluxo de calor em uma única análise. Então, ele consegue fazer uma vasta determinação do comportamento da gordura. Já esse modelo aqui é um calorímetro diferencial de varredura sem necessidade de troca de amostra. Ele é automático, consegue trabalhar em torno de 60 amostras por vez. Aqui nós temos um exemplo de um termograma em que eu vou conseguir verificar os picos, né, do comportamento dessas gorduras durante o aquecimento. No caso aqui, ele fez de 25 a 45 graus. Como essa gordura vai se comportar, eu consigo então determinar os pontos de fusão. Termograma do chocolate ao leite, um exemplo, né, exemplo de termograma. Chocolate branco, a faixa temperatura inicial de 32 a 32,95, o meio amargo 31, ao leite 30,57, já o pico, olha, já variou de um para o outro, a variação da entalpia e a temperatura final de fusão. Então, eu consigo todos esses dados por meio dessas análises e eu verifico então o comportamento da gordura durante o armazenamento e durante a vida útil do produto, eu consigo determinar dessa forma. Cristalização. Bem, a cristalização, como nós vimos na fabricação de margarinas, ela é dada naquela fase em que eu faço o aquecimento, depois eu faço o resfriamento, em que eu consigo fazer o controle da formação dos cristais. Então, o comportamento de cristalização dos lipídios tem implicações muito importantes, principalmente no processamento industrial de produtos cujas características físicas dependem em grande parte de cristais de gordura, como, olha o exemplo, gente, chocolate, gordura e shortenings. As velocidades de formação dos cristais, o crescimento desses cristais, as transformações polimórficas, as modificações das formas desses cristais são importantes para se determinar o processo e as condições de armazenamento de óleos e gorduras. As gorduras plásticas, né, que tem uma resistência à deformidade quando tem um abatimento altamente viscoso,
ela tem uma rede cristalina em matriz oleosa contínua. O comportamento reológico dessas gorduras é consequência das interações entre os cristais que se encontram imersos dentro da matriz líquida. Entenderam a importância da homogeneização? Então, começa desde no início da aula para a gente chegar aqui e saber por que é importante se controlar a cristalização. Então, a mistura é realmente muito importante em todas as etapas para se obter gorduras, inclusive nas margarinas, né? A porção líquida em conjunto com a fração sólida são responsáveis pelo comportamento viscoelástico de uma gordura plástica. Assim, a quantidade de gordura cristalizada e o tipo de cristais presentes nessa matriz gordurosa tem importância primordial no comportamento reológico da gordura. O processo de cristalização é dividido em duas fases: nucleação, formação desses cristais, e o crescimento dos cristais. Bem, aqui nós temos uma figura em que nós temos um comportamento desses cristais, da forma das estruturas típicas desses lipídios, por exemplo, do ácido esteárico. Ela está ali representada na primeira figura. O glicerol o ácido diláurico, glicerol 1,2-diláurico, já tá apresentado na figura na B, né, do meio. E a última o tipo do ácido dipalmítico mirístico, glicerol. Bem, aqui é para vocês verem a complexidade que é a formação desses cristais e como que isso vai influenciar na estabilidade do produto. Então, é muito importante saber por que se tem que preocupar com a cristalização das gorduras, a forma como elas são feitas e o controle delas. Aqui, então, nós temos que a gordura, bulk fat. Então, eu tenho a gordura, vou trabalhar nessa gordura por meio da agitação e elas vão se redirecionar, né? Durante o batimento, né? Eu vou conseguir reordenar esses cristais, né? Então, eu vou conseguir fazer com que eles formem uma ordem na sua rede cristalina. E, finalmente, que é a última figura do ciclo, eu tenho, então, o crescimento desse cristal e eu consigo determinar como que ele vai estar na mistura. Quais são os objetivos da cristalização? Aumento da estabilidade térmica do produto, aumento da estabilidade oxidativa do produto, a plasticidade, a cremosidade, a macidez, a padronização das características físicas e químicas do produto, garantia de performance de aplicação. Bem, a estrutura dos cristais, ela tem que levar em conta. Então, olha o tanto de parâmetros que eu tenho que verificar. A formulação, quais os tipos de óleo que eu vou aplicar, o batimento, o resfriamento, a têmpera, que é aquela fase da margarina em que eu permaneço de 1 a 2 dias, uma temperatura de armazenamento em que eu consigo fazer com que ela solidifique e mantenha a sua estrutura antes da embalagem, para que eu consiga, então, uma consistência que eu quero trabalhar com aquela consistência, então, uma plasticidade que eu desejo naquele produto. O sistema de cristalização e batimento. A figura ficou um pouco ruim a letra, mas é que aquelas facas raspadoras giratórias na fabricação de margarina, que é um exemplo de como que a gordura vai passar no interior desse tubo, em que ele vai sofrer a ação do frio, e as facas raspadoras vão girar, né, e vão ficar removendo esse produto por meio da agitação. Eu consigo, então, determinar o reordenamento e a formação desses cristais de forma orientada. Então, eu tenho o líquido, que tem uma apresentação de três tipos de cristais. A formação alfa, beta linha e beta. Por meio do batimento, do controle da temperatura e depois
permanece na temperatura por um tempo na têmpera, eu consigo então reordenar esses cristais e obter uma forma que eu já estou pré-estabelecido, que eu desejo naquele produto. Tá, pelo aquecimento, eu consigo obter a forma alfa, que ela não se estabiliza, volta, vai e volta. Consigo reordenar para a configuração beta linha, em que eu consigo, ela vai até ela se estabilizar e chegar na configuração beta, em que ela se permanece naquela configuração. Então, eu tenho um reordenamento, eu consigo configurar a cristalização, a formação desses cristais de uma forma contínua e orientada. A cristalização é feita, a transformação, por meio do aquecimento, da refrigeração e do batimento. Então, esse é o comportamento polimorfo das gorduras. Por meio da têmpera, eu consigo, então, manter com que essa gordura não se modifique durante o armazenamento. Essa emulsão não vai se dispergir, ela tem que ficar com os globos de gordura dentro da fase, com os globos de água dentro da fase gordurosa, de uma maneira contínua e estável. Um exemplo que a gente vê diariamente, por exemplo, no chocolate. A gordura estável, beta, com a gordura em tendência de migração. Aqui eu consigo verificar que quando ela está na configuração beta linha, tem pouca tendência à migração. A gente pode verificar isso quando a gente coloca um chocolate na geladeira. Ele perde todo o brilho, a gordura vai a emulsão entre a gordura, a manteiga de cacau, ela vai se distanciar, vai perder aquela configuração de emulsão, e aí eu vou perder o brilho do produto. Aquele produto não está fora dos padrões de qualidade, mas ele já perdeu uma característica que era desejável, que é o brilho, né? É determinado flat boom, é um defeito. Então, aqui nós temos exemplos de estruturas alfa, beta, e beta linha e beta. A estruturação dos cristais. Então, o espaçamento entre os cristais, ele é ordenado por meio dessa operação. Já outra análise que é muito, consigo determinar característica desejável numa gordura, é por meio da microscopia de luz polarizada de alta resolução. Esse equipamento, ele vai me dar a microestrutura das gorduras, como ela está dispersa dentro do produto, por meio de um controlador de temperatura, né, e de um software. As amostras vão ser colocadas em lâminas, em temperatura controlada, sofrer aquecimento até 90 graus, com 67 graus por 5 minutos, então permanece. Resfrio em uma taxa de 10 graus por minuto até a temperatura de 20, permanecendo por 12 minutos. Então, eu consigo ter o parâmetro de como as bolhas são formadas, né, nessa resolução de 100 micrômetros, eu consigo verificar o diâmetro, né, dessas bolhas e como que esse material está na forma de material cristalizado se apresenta. Olha, canola diferente do de palmo, de algodão diferente do de soja, um toicinho diferente do seco. Então, eu consigo verificar de todas as matrizes, né, de gordura. Aqui, já para canola, palmo, algodão, soja, toicinho seco, eu consigo ver pequenas esferas com o mesmo tamanho e o mesmo espaçamento entre essas esferas. Essas esferas são mais largas, firmemente empacotadas, com pouco espaço entre elas. Podemos ver nas gorduras animais. Essa figura ficou um pouco escura, mas a gente consegue verificar que nas gorduras animais ela tem uma esfera mais larga do que comparada com as de origem vegetal. Aqui nós temos um microscópio em que se consegue fazer essa análise, né, também de uma propriedade física das gorduras, em que eu consigo verificar o comportamento dela e a estabilidade durante o armazenamento. Tudo bem?